Caríssimos estudantes, estimados pais, nobres colegas, professores, hoje abordaremos este conteúdo referente ao 7º ano, que fala sobre a administração da América Espanhola, os vice-reinos da América Espanhola, certo? Então, esses vice-reinos, o que eram? Eram regiões administrativas, regiões mais populosas, regiões com maiores extensões e regiões mais rentáveis economicamente. Esses eram os vice-reinos. Mas nós também tínhamos as capitanias gerais, que eram regiões não tão extensas, não tão rentáveis e não tão populosas, com conflitos com as populações indígenas e com os piratas, certo? Eram regiões de conflito. Compreenderam? Eram regiões de conflito. Então, vamos lá. Essa colonização, essa conquista, ela foi baseada no tripé da aliança Estado, ou seja, a Espanha, Igreja Católica Romana e a burguesia, que estava em ascensão. E quem eram os burgueses? Quem era a burguesia? Grandes comerciantes, banqueiros. Então, foi baseado nesse tripé. E qual era a função do Estado? Garantir a propagação da fé católica romana. Difusão da fé católico-romana. Professor, mas houve isso também nos países de colonização protestante evangélica? Sim, também. Houve essa aliança com as igrejas protestantes. Certo? Mas aqui a gente está falando da questão da Espanha. E com a Espanha foi com a Igreja Católica Romana, certo? Então, difusão da fé católica. E a igreja, o que ela oferecia? Ela legitimava a conquista. Nós estamos aqui para trazer a fé para vocês, indígenas, e vocês têm que aceitar a fé. E nós estamos aqui, vamos ficar nessa terra, para o quê? Para podermos evangelizar vocês. Certo? E com os escravos africanos? Vocês, lá da África, adoravam o diabo. Né? Não tem... Ainda hoje existe, infelizmente, ainda existe essa demonização das religiões de matrizes africanas. Né? Existe essa demonização das religiões de matrizes africanas. Né? Embora eu falo isso como professor, como historiador. Né? Eu não pratico religião africana, mas eu acho errado o que fazem com elas. Ok? Falando como professor. Não sou praticante de nenhuma religião de matriz africana. Então ninguém pode dizer que eu sou suspeito para falar nisso. Mas, então, a igreja dizia isso. A igreja dizia o quê? Vocês lá adoravam o diabo, então aqui vocês estão pagando os pecados. Aceitem o castigo, que vocês vão salvar suas almas. É que arretado. E a burguesia? A burguesia financiava a conquista. Professor, a burguesia financiava a conquista, então a burguesia era boa para o rei, a burguesia era... A burguesia financiava, mas também aumentava seus lucros. Era aquela relação, uma mão lava a outra. Então, havia essa ajuda entre eles. Compreendem? Então, uma mão lava a outra. Se a burguesia ganha mais dinheiro, se ela tem lucros maiores, ela paga mais impostos. Se ela paga mais impostos, o Estado arrecada mais. Se o Estado arrecada mais, ele fica mais poderoso.
Ele pode ter um exército mais forte. Ele pode contratar funcionários. Ele pode bancar o luxo dos seus políticos. Que aí, no caso, era da nobreza, né? Não era um dos políticos. Os políticos é na nossa realidade de hoje. Mas ele pode bancar o luxo do rei e da nobreza. Compreenderam? Então, era isso, pessoal. A economia, ela era baseada na agricultura e na mineração. Agricultura, pecuária, agropecuária e mineração. E a espécie de trabalho utilizada era o trabalho compulsório, principalmente dos indígenas, no início. Que eram, o que é trabalho compulsório? O que é algo compulsório? É algo que é forçado. Então era o trabalho forçado. Que nós tínhamos a encomienda e a mita. Em que consistia a encomienda? Um chapetone, ou seja, um espanhol, um senhor espanhol, branco, nascido na Espanha, um chapetone. Ele recebia um determinado local, uma determinada extensão de terra para administrar, e ele tinha o dever de evangelizar aqueles índios e protegê-los. Só que, em troca disso, esses indígenas deveriam trabalhar para ele, para pagar o que estão recebendo. Para pagar a comida, o alojamento e a evangelização. É interessante, né? Para os europeus. Para as populações daqui não foi. A mita. Que a mita era um costume que nem surgiu na Europa, surgiu aqui na América. Era que os incas adotavam aqui. Isso aí foi feito, a mita principalmente, nas reduções, nas missões religiosas, em que os indígenas trabalhavam para pagar o seu lugar pagar entre aspas, o seu lugar lá na redução, na missão e pela evangelização. Entende? Vamos continuar. Os vice-reinos, como eu falei, eram territórios mais extensos e rentáveis. Aí nós tínhamos a Nova Espanha, do Peru, Granada e da Prata. Eram os vice-reinos, perdão. E as capitanias gerais, como eu falei, eram os lugares que não eram tão rentáveis assim e existiam conflitos. Certo? Então, a sociedade, como ela era? Bom, pessoal, ela era, como ainda é hoje, hierarquizada. Então, lá no topo, na sociedade, nós tínhamos os chapetones, que eram os espanhóis. E que esses espanhóis, eles tinham os principais cargos políticos, principais cargos da administração na colônia, certo? Eram os chapetones. Aí depois nós tínhamos os crioulos, que não tem o mesmo significado de hoje, da palavra crioulo, que eram brancos nascidos na colônia, filhos de espanhóis nascidos na colônia. Esses não tinham acesso aos cargos mais altos. Era só para aqueles nascidos na Espanha, os chapetones. Os nascidos nas colônias, eles não tinham esse cargo. Entenderam? Não chegariam a cargos maiores. Aí depois nós tínhamos o quê? Os negros escravizados. Negros escravizados. E do mesmo lado, né, os indígenas e os mestiços. Resumindo, quem tinha mais prestígio eram o quê? Os brancos. Ou espanhóis, ou filhos de espanhóis. A administração política, você tinha o quê? Nos vice-reinos, você tinha o vice-rei, que é diferente, pessoal. O vice-rei, ele nunca chegaria a ser rei. Ah, o rei morreu, o vice-rei vai ser o rei. Não. Ele era vice-rei porque ele administrava um vice-reino.
mas ele nunca seria rei. É diferente, você tem um presidente, né? Aí eu usei um exemplo, o presidente morre, fica o quê? O vice-presidente para ser presidente. O vice-governador e o governador. O governador morre, o vice-governador vai ser governador. Vice-prefeito, prefeito morre, vai o vice. Não é assim? Aí não. No vice-reino, não. No vice-reino, o vice-rei continuava vice-rei e acabou a história. Aí você tinha quem administrava junto com o vice-rei? O governador, certo? E os cabildos, que eram conselhos administrativos. Nas capitanias gerais, você tinha o capitão-geral, que era o administrador maior. Depois dele, você tinha o quê? O governador, que administrava junto. E o conselho, que eram os cabildos. Certo, pessoal? Então é isso que nós vimos. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.